Seja bem-vindo à sua leitura de tarô. Já caiu o louco aqui para vocês, junto do Três de Espadas. Separei duas cartas aqui, fazem referência a um polo positivo e um polo negativo. Mas vou considerar essas duas cartas que caíram aqui como o ponto de conexão para quem que eu estou fazendo essa leitura. O Três de Espadas e o louco está dizendo que eu estou me conectando com pessoas que tiveram términos de relações, podem ser relações amorosas, podem ser relações familiares, podem ser relações no trabalho, podem ser até uma relação com pessoas distantes, não sei. Mas teve uma ferida muito grande no campo emocional que veio com expectativas que se tinha para com essa relação e para com quem você ia se tornar diante dessa relação. Com o louco junto ao lado, significa que você teve que juntar tuas tralhas e partir, começar um novo ciclo, começar novas relações consigo mesmo e com o mundo. E você teve que ir para esse desconhecido, nesse ponto que é o reinício, onde você tem certa ingenuidade, né? Porque você está reiniciando, indo em direção ao desconhecido, mas ao mesmo tempo tem uma bagagem. E essa bagagem, ela é leve agora. É como se você pulasse, saltasse para um novo mundo e não carregasse o velho eu com você. Trouxesse apenas uma bagagem emocional muito mais leve. Então esse Três de Espadas com esse louco indica que eu estou falando com pessoas que deixaram para trás as coisas do ciclo anterior, estão trazendo um peso mais leve na alma, peso mais leve no coração e uma confiança nessa direção que está sendo trilhada. Porque o louco, ele não é incomodado pelo cachorro que morde a perna dele. O louco, então, ele não está perturbado por certos pensamentos que antes perturbavam, por certas coisas que antes ele queria, que ele se sentia derrotado por não ter, certas coisas do ego, de um sistema que vem aperrear ele. Mas ele segue em frente. Mesmo que pareça que ele esteja ficando nu, ele não sente vergonha da sua nudez. Ele não sente vergonha de quem ele é. Ele sabe quem ele é, apesar dessa ingenuidade de acreditar no universo, de acreditar no caminho, e de não conseguir ver um caminho além de um passo à frente. Ele confia nesse caminho porque ele confia nele mesmo. Ele confia no caminhante. Ele confia no caminhar. Ele está aprendendo a controlar esse foco de se manter nesse caminho, apesar das dúvidas e das distrações. Ele já perdeu muito, já deixou muito no passado. São com essas pessoas que eu estou me conectando. Vou manter o eixo do lado positivo e negativo e depois vou tirar 3 cartas para ver para onde que esse louco está se direcionando. No polo positivo, a Rainha de Espadas, faz muito sentido, em cima do 3 de Espadas. No polo negativo, o As de Espadas. Certo. No polo positivo, com essa Rainha de Espadas, diz que essa ferida no coração, ela te levou a uma maestria da imposição, de saber se impor. Te levou a uma maestria de colocar limites no que você tolera, no que você não tolera. Te levou a compreender essa postura
que tem dois lados. Por um lado, ela é aberta e convida as relações a se aproximarem. Mas, por outro lado, ela tem uma espada, que faz os cortes com o que drena a tua energia, com o que drena as tuas emoções. Então, a rainha de espadas é essa mestra que consegue se comunicar passando a sua verdade e que respeita a sua autoridade, que respeita os seus sentimentos e que, por isso, precisa fazer os cortes com aquilo que ela não se reflete, não se vê refletida, que não reflete e potencializa o seu poder, a sua verdade. Isso pode parecer, se desequilibrado, uma forma de egoísmo, mas de maneira equilibrada, esses cortes eles não precisam ser feitos na violência, são cortes feitos com o distanciamento, com a separação. Ou seja, certas relações, certas pessoas, essa rainha de espadas tem a maturidade de dizer eu não quero isso na minha vida, isso não reflete quem eu sou. Então esse corte não é um corte que discute, a não ser que seja realmente necessário. Mas é um corte que se impõe até no silêncio, consegue se impor. Não é com isso que eu concordo, você pode concordar. Ela sabe essa separação entre qual é a identidade dela e qual é a identidade do outro. Então, esse Três de Espadas cultivou isso dentro de vocês. O As de Espadas no polo negativo, aqui, vem dizer, então, dos momentos onde isso pode ter te tornado muito autocentrado, onde a sua verdade ela ficou refletida só em você mesmo por um tempo. Antes disso ser equilibrado, você se cortou muito e cortou os outros muito em momentos onde você estava ainda só refletindo as feridas do seu passado. Então você se defendeu em momentos de maneira talvez atacando, ou se defendeu de maneira muito brusca, ou se defendeu de maneiras muito abruptas, muito uma prontidão para se defender em situações que ainda nem eram ataques. Isso te fez atacar situações e deixar pessoas na defensiva, através de querer estar certo, através de querer sempre mostrar a sua verdade, sempre ter razão. Então esse foi o balanço que você precisou encontrar para finalmente iniciar esse novo ciclo e deixar para trás o que você precisava deixar para trás. Esse balanço entre ter sido ferido no passado, fazer novos cortes, sem ferir desnecessariamente os outros, sem seguir perpetuando um ciclo de se ferir, por se proteger, por se defender e por atacar. Veja, 3 de espadas, 3 cartas de espadas, a rainha e o as, indicando que esse foi o ciclo de espadas que acabou de se encerrar, no lado positivo com a rainha, indicando então esse alcance de uma maestria no campo mental, no campo comunicativo, chegando num novo ciclo que se apresenta adiante. 3 cartas para representar o futuro que está por vir no caminho do louco. Espero que todos estejam bem. Vieram 2 já, não quero ver porque falta a última, mas elas vieram separadas, então eu vou deixar elas separadas. Essas 2 aqui e a terceira em cima. Espero que todos estejam bem. Não vi quais foram, mas vieram 2. Essa, por algum motivo. 8 de ouros. Vou tentar fazer leituras mais rápidas, mais objetivas, sem trazer tanto as explicações que eu tenho para trazer. À medida em que surgirem perguntas, eu posso trazer vídeos esclarecendo, né, receber alguns comentários nesse sentido de ser mais direto. Vou tentar ser mais direto. Rainha de paus, cavaleiro de espadas,
E o 6, 5 de paus. Diante de você tem uma batalha. Tem uma batalha que mostra duas pessoas se encontrando em nome do mesmo intuito. Uma rainha de paus indica uma grande energia de fogo, de criatividade, de ação diante do mistério. Uma grande energia de fogo, que tem um direcionamento e não é um fogo que se apaga. Né? Nesse ano, nesse mês de Áries, nesse mês de fogo, nesse ano de fogo, tem um grande um fogo que se sustenta. Pode desequilibrar e pode equilibrar, como tudo. Existe, no entanto, no nosso futuro recente, um desequilíbrio, mas batalhas. 5 de paus. As estruturas do passado que estão sendo destruídas. A rainha de paus, ela está vindo para construir algo novo, que ela obteve a visão no seu passado. Do que é que ela precisa construir agora que se sustenta? Para atravessar essa batalha, a rainha de paus, que é criativa, que é impulsiva, que é expressiva, que é espontânea, ela vai precisar organizar o teu caminho, a tua mensagem, a tua mente, clarear a tua mente, clarear a tua presença, tua comunicação e teu direcionamento estratégico, criar uma estratégia, essa clareza. É isso que vai ventar, isso que vai trazer vento para esse fogo permanecer aceso e criativo, sem se deixar levar pelas batalhas que estão acontecendo no ano de fogo, pelo sistema que está caindo para que um novo sistema se levante. Então, vai ter esse encontro entre um coração muito conectado com a sua chama criativa, com uma mente amadurecida pelo passado. E o coração e a mente vai precisar se articular para ter clareza de como agir, entender e continuar, trazer de volta, né? Então tem que ser essa ação que traz a energia de volta, não é só um fogo que explode para fora. É um fogo que explode para fora, aparece, transmite uma luz e um calor, e sente, se alimenta, se nutre dessa luz e desse calor, e através do vento, realimenta de novo esse mesmo fogo. Então tá falando assim, né, de uma certa disciplina, de um certo equilíbrio entre as estruturas mentais e o fogo da paixão. É isso que vai te permitir atravessar essa queda do sistema e a construção de um novo. Por fim, Tarô, o resultado desse caminho da Rainha de Paus, da Rainha de Espadas e do Cavaleiro de Espadas, o resultado ainda nesse ano do que essa estratégia que ela está sendo criada e do que virá, então. 4 de copas, a Imperatriz, arcano maior número 3, e o As de copas. Então parece que de um momento de um silêncio interno, né, tem o fogo do coração, o vento da mente,
e tem a limpeza das emoções desse coração. A rainha de paus, ela vai ter que saber a hora de agir, de acordo com o alinhamento com as emoções dela. Ela, que pode ser muito impulsiva, vai precisar agora justamente perceber dentro dela o silêncio e absorver tudo que foi vivido no passado para que a criatividade que ela vai exercer agora floresça, se nutra, dê frutos. Então, algo muito difícil para essa mulher de fogo criativa é ser água, é parar, deixar fluir as águas internas, limpar o que precisa limpar do que foi vivido no passado. E é essa própria limpeza interna que faz com que agora floresça as sementes dessa nova estrutura que está sendo criada. Então essa rainha não vai poder ser tão impulsiva, como já estava indicando com o Cavaleiro de Espadas, o que também é um problema, porque o Cavaleiro de Espadas é o mais rápido de todos. Então a rainha de paus, ela vai ter que ter cuidado com a mente dela, ela vai ter que ser estratégica no cuidado com a mente dela. Se ela não tiver cuidado com a mente dela vai acelerar e ela pode cair nos ciclos do passado, dos vícios, ou coisas que te drenavam a energia dela, o 3 de espadas. Ela vai ter que olhar para essa mente, né? Veja como ela está olhando aqui. Ela vai ter que olhar para essa mente, desacelerar essa mente através do coração, e é isso que vai nutrir a terra dela, o corpo dela, e vai fazer com que terra, coração e mente estejam alinhados. Ou seja, ela está cuidando de si ao mesmo tempo que está criando. Ela está cuidando do futuro dela ao mesmo tempo que está explodindo em energia no presente. E ela também está cuidando do passado dela. Veja, está formando-se uma integridade. Está formando-se uma individuação aqui. Todas as peças estão começando a se encaixar. Então é isso que essa rainha de paus, é essa nova jornada da rainha de paus. É de ser fogo, mas fogo equilibrado com as águas internas, e que então cria uma mente menos impulsiva, consegue desacelerar a mente e ver com clareza, agir de forma em que se nutra ao criar, né? A criação pode ter sido muito impulsiva e pode ter gerado muito esvaziamento nessa rainha de paus, né? Ela pode, antes de se tornar uma rainha de paus, parece que ela iniciou e apagou, muitas vezes, iniciou e apagou, teve pressa. E primeiro ela precisou ser uma rainha de espadas, vocês. Na medida que se conquistou essa rainha de espadas, agora é possível controlar a mente. E agora que é possível controlar a mente, já se fez a limpeza da ferida das relações, é mais fácil olhar e limpar o coração também. Vai estar mais tranquilo. O tédio não vai ser tão pesado, a espera pela nova relação não vai ser tão pesada. Na verdade, talvez nem se esteja em espera, se esteja em autonutrição, em autossuficiência. É dessa autossuficiência, dessa nutrição, que chega a relação. Nem sei se eu posso dizer que chega a relação, mas é curioso, porque o 4 de copas, ele é retratado no tarot de Waite como 3 copas derramadas, e a pessoa olha para essas 3 copas derramadas com pesar. Cadê as experiências que eu vivi? Agora o que é que eu vou viver? Eu estou aqui esperando, sem perceber que o momento de espera é justamente um momento de integração, é um momento de você se centralizar e encontrar seu eixo. Com
o arcano maior número 3 do lado, está falando que essas 3 caídas, 3 copas caídas já estão de pé, tá? Porque tem o número 3 aqui. E mais ainda estão de pé porque vem com as de copas na sequência, a quarta copa, que no tarô de Waite é representado como uma mão vindo do divino, trazendo a quarta copa, só que a pessoa que está olhando para as 3 caídas não enxerga. Ela não enxerga, porque ela está absorta, nem sei se é assim que fala, na própria, no tédio, e na espera de algo que não chega, não vem, e a energia fica nessa esperança, que cai, logo que sai da boca, logo que sai do coração, a espera que drena. Essa rainha de paus não cai nessa. Ela centraliza a espera no eixo de esperançar. Ela centraliza a espera no eixo de meditação, no eixo de calma. O que é que tanto falta? É uma outra relação que vai vir te preencher? São outras pessoas que têm que chegar? Calma. Talvez essa falta não seja tão falta assim. Depende de como eu olho para ela. A rainha de paus mudou o olhar. Ela não deixa mais ela se apagar pelo que falta. E é isso que acende ela novamente, enquanto rainha de fogo. É isso que faz com que ela tenha energia criativa, que ela confie na expressão dela, que ela confie nas palavras dela, que ela confie no futuro dela, mesmo que tudo esteja desabando ao seu redor. Ela confia e chega o as de copas. O que é isso aqui? Isso pode ser uma pessoa, isso pode ser um trabalho, isso pode ser um projeto, é uma fonte. É uma fonte que brota de si mesmo. E quando a fonte brota de si mesmo, quando a nutrição brota de si mesmo, você atrai, você não persegue. As coisas chegam até você porque você está indo em direção ao fluxo, que é natural seu. Como você tem um fluxo interno, você segue ele e você chega junto aos outros ases de copas. São vocês, por exemplo, que estão assistindo esse vídeo, que estão chegando nesse mesmo lugar que muitas outras pessoas estão chegando, na fonte, na união, na integração da consciência. Como eu havia dito, o As de Copas confirma. Com essa imperatriz aqui, diz que esse As de Copas, essa fonte, ela é, de fato, a materialização dos frutos do seu trabalho no passado, antes dessa nova jornada começar. Então o louco já começa, ele já parece que atravessa o mago e a alta sacerdotisa e já chega na imperatriz. Porque ele já tem a jornada atrás dele, ele já fez esse trabalho da consciência do mago e do subconsciente, do inconsciente da alta sacerdotisa, então agora ele já manifesta a materialização da imperatriz. Já manifesta. E uma rainha de paus, uma rainha de fogo, com a energia da terra da imperatriz, com uma mente estratégica clara, que não aumenta a sua impulsividade, um vento, mais um as de copas, é uma integração dos 4 elementos dentro de uma pessoa. Esse futuro está te apontando para a integração da sua história com seu presente, se abrindo um novo futuro, onde você é a fonte da tua água, que te equilibra, você é a fonte da tua mente, que corta e é estratégica, e ao mesmo tempo não fica nebulosa pelo passado. É o fogo da faísca da criatividade, da paixão que perdurou por ciclos
e falta algum elemento que eu me perdi nas coisas que eu estava falando e eu não sei mais qual que é. Então, mas deu para entender, né? Deu para entender, eu acredito que você tem os 4 elementos, é o avatar. Está chegando num nível de avatar, de integração. Então, esse novo ciclo diante de nós, por mais que tenha a quebra dessas estruturas do passado, que gera esse conflito, essa batalha, está diante de você uma vitória que vem de dentro, que surge de dentro. Para finalizar, a carta do fundo do baralho, o 8 de ouros. Eu coloquei ela aqui? Gente do céu, foi a carta que saiu aquela hora, né, que eu falei que eu não ia pegar. É o 8 de ouros. O trabalho, a materialização. Isso vai fazer parte do seu trabalho. Então, esse as de copas talvez seja um trabalho que está chegando para você, ou faz parte do trabalho que você tem feito. E com trabalho, tenha em mente que tudo é trabalho, tá? Porque tudo é a lei da troca equivalente. Tudo é a lei de você dar e receber energia. Esse trabalho, mas esse trabalho aqui está falando de algo que você foi refinando ao longo do tempo. Pelo que eu estou vendo, é um trabalho de refinamento interno. Esse trabalho de refinamento interno, então, teve a ver com a limpeza do passado, a limpeza dos limites, o colocar dos limites, a limpeza da mente, se empoderar da sua verdade e manifestar ela com o fogo. Tudo isso foi o seu trabalho que você foi refinando aos poucos, meditação, canto, yoga, corpo, academia, estudo, leitura, hobby, instrumentos musicais, novas línguas, tudo isso é trabalho interno. Tem infinitas formas de trabalho. Limpar a casa é um trabalho. Mas com esse 8 de ouros, pode dizer que isso está culminando em um tipo específico de maestria. Né? O teu tipo de maestria específica, que é o que tem a ver com a sua identidade. Então pode ser que daqui para frente, no futuro, se abra a partir dessa integração total, uma entrega desse trabalho seu, né? Um ampliamento desse seu trabalho que até agora esteve particular. Pode ser que sim, pode ser que não. Deixa eu confirmar aqui. Rei de Copas. É um trabalho bastante interno mesmo, é um trabalho das emoções. Tá te dizendo para seguir com esse trabalho, seguir em frente, com o trabalho interno, ele que vai te levar para fora. Se esse trabalho vai se tornar a sua fonte de renda, não disse. Não sei nem por que eu estou perguntando isso, talvez porque eu queira saber, né? Mas o enfoque é no que já está sendo feito, no que já está dentro de você. Então o futuro está dizendo que esse trabalho interno está chegando num ápice, e quando você juntar esses 4 elementos, você vai manifestar um ser novo, tá? Um ser novo. O que mais? Deixa eu ver, eu estou sentindo uma dúvida aqui. 6 de ouros. Sim, você vai encontrar uma troca equilibrada. Tá? Então não é só interno. Não é só um novo ser que brota dentro, mas ele é manifesto para fora numa troca justa. Então pode ser que isso se torne uma forma de você levar para os outros essa energia, esse hobby, essa maestria, e ganhar com isso uma energia justa de volta. E isso vai te movimentar daqui para frente, para além das estruturas em queda. Certo, família? Essa é a mensagem de hoje, mensagem de Páscoa, domingo de Páscoa. Axé a todos, obrigado pela energia, obrigado quem ficou até o final. Isso é Lírica do Oráculo e até a próxima.